Fala galera, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Dessa vez eu vou estar falando aí sobre um tema que está em alta aí, né? Que é a síndrome do PC Gamer ou a síndrome do videogame. Não sei como você prefere chamar, mas é o que tá rolando em alta no YouTube, né? E isso eu vou dar um contexto do que aconteceu, né? Há uns anos atrás comigo, que foi na época do PlayStation 2, logo quando eu comprei um computador. Eu já tinha um PlayStation 2 há alguns anos, e aí na época minha mãe acabou me dando um computador, e aí eu tinha acesso ao gravador de CD, DVD, e na época eu costumava a fazer o download de vários jogos, né, e acabava gravando, e isso virou um vício. Eu praticamente só ficava baixando as ISOs de jogos de PS2, gravava, testava o jogo e acabava não jogando, né? E isso acabou acontecendo na minha primeira síndrome do videogame, que foi lá atrás, quando eu tinha tantas opções e acabava não jogando nenhuma, né? Por conta disso, tantas opções de jogos que acabava que eu não escolhia nenhuma, não jogava nada e ficava só nesse loop infinito de estar procurando novas ISOs, gravando e testando, e não jogava. Então assim, eu vejo semelhança com o mercado de games atualmente, porque a gente tem muito jogo sendo lançado, muitas empresas, muitas indústrias estão criando seus jogos, sejam eles AAA ou sejam jogos indies. Então a gente vê assim um caminhão de jogos na indústria, fora as promoções que a gente vê constantemente, né? Essas promoções, elas tem promoções de final de ano, promoções de férias, de meio de ano, de feriado e etc. Então assim, eu acredito que da mesma forma que o mercado hoje, essa facilidade que temos de promoções e diversos jogos, ele é uma faca de dois lados, né? Porque da mesma forma que ele te proporciona muitas opções, ele te acaba deixando nesse looping de ter tantas opções que você não sabe por onde começar. E se você clicou aqui nesse jogo, talvez seja porque você esteja passando por esse momento atualmente, né, de não saber o que jogar, da síndrome do PC Gamer, que você não sente vontade de jogar, ou você não sabe que jogo jogar. Então eu vou te dar algumas dicas, né, de como eu enfrentei isso. Primeiramente eu vou dizer a receita não é receita de bolo, né, digamos assim, mas é algo que você pode anotar aí e poder fazer esses mesmos itens, né, seguir esses mesmos itens. E o primeiro que eu acho importante é você começar por jogos que marcaram a sua infância, né? Por exemplo, pega um GTA San Andreas, um Bully, um Crash, né, do Play 1, o Metal Slug, jogos de PS1 como os Resident Evil, o Silent Hill, jogos que marcaram sua infância, jogos de SNES, por exemplo, o jogo do Máscara, dos Power Rangers, que tinha aquele jogo que era maravilhoso. De alguma forma, tente se reconectar com o seu interior, com o seu que atravessar esse momento de nostalgia. Tente recuperar esse momento em que você se sentia bem jogando videogame, porque isso é importante. Então assim, primeiro, se você não sabe o que jogar, cara, por que não pegar um jogo lá que marcou sua infância, né? Muitas das vezes já tive momentos aqui no PC, que é minha plataforma atual, mas já tive momentos de não saber o que jogar ou não ter vontade. Simplesmente eu fui lá e joguei o Bully. Reativa a sua memória efetiva, a sua vontade de jogar videogame. Então eu acho que isso é um ponto importante, você tentar recuperar essa sua nostalgia, se conectar com o seu eu do passado. Outra dica que eu acho muito importante é que, se você está nesse momento, né, de não saber o que jogar, você pegue jogos mais curtos, né, jogos curtos que são muito bons, principalmente esses jogos indies, né, por exemplo, o Hollow Knight, que é um jogo maravilhoso, o Ori, que é um jogo maravilhoso, os dois Oris são esses três jogos aqui pra você que tá assim, sem querer dar muita chance pra videogame atualmente. Cara, experimenta o Hollow Knight e o Ori. Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. É um jogo que remete muito àqueles tempos de Nintendo, tá? Um jogo de plataforma que hoje é chamado de Metroidvania, né? Que é conceituado dessa forma, mas que são muito bons, tá? A terceira dica aqui que eu vou dar é: evite estar jogando jogos que eles são muito longos de forma sequencialmente. Por exemplo, você pega para jogar um Assassin's Creed e aí você
passo lá tantas horas, você tava fazendo as missões secundárias, fazendo os coletáveis, indo atrás de, enfim, dos baús e etc. Cara, dessa forma, se você inicia um novo Assassin's Creed, você já meio que tá... Nossa, vou jogar esse jogo, mais um jogo que é muito longo. E às vezes você é uma pessoa que trabalha, que faz faculdade, que, enfim, tem a família, e você não pode estar jogando jogos longuíssimos assim, um atrás do outro. Então, a menos que você não se importe com isso, que eu creio que se você tá aqui é porque você se importa, então evita tá pegando jogos que são muito longos, né? Jogos da franquia Souls, jogos de RPG, JRPG, que são jogos, de certa forma, são longos. Então, se você tá pegando, você zera um jogo longo, alterna com um jogo mais curto, né? Como eu dei o exemplo lá em cima, um jogo de PS1, dependendo do jogo, um jogo de SNES que é mais curto, tende a ser mais curto, algo mais light para você não sobrecarregar, porque isso acaba atrapalhando a sua experiência. Outra dica que eu tenho para dar é que às vezes é bom a gente mudar o gênero do jogo, mesmo que a gente não curta, né? Você dá se você é uma pessoa que costumamente não joga RPG, às vezes, cara, tenta dar uma chance para um jogo RPG, tenta dar uma chance para um The Witcher, que foi o meu caso. Eu não sou muito fã, claro que o The Witcher ele é um RPG com elementos de action RPG, de ação e etc. Mas eu costumamente nunca fui muito fã desde a minha infância de jogar jogos de RPG. E agora na minha fase adulta eu me dei essa liberdade de poder estar testando jogos RPGs e simplesmente eu estou nesse caminho maravilhado, né? Eu já joguei o Final Fantasy XV, que foi o meu primeiro RPG da franquia Final Fantasy. Joguei o The Witcher 3, que é um jogo muito aclamado, que é muito bom. Ele vai ser um jogo, de certa forma, lento, né? Porque se você quiser fazer bastante coisa, vai ser necessário muitas horas. Por exemplo, o meu save aí do The Witcher com as DLCs está em torno de 220 horas. E tem a dificuldade Marcha da Morte também, que incrementa aí o jogo. Então, assim, muda o gênero. Às vezes você acha que não gosta e você acaba dando uma chance para um jogo, para um gênero totalmente diferente, e você acaba se apaixonando. E às vezes é isso que a gente precisa, né? Mudar essa rotina dos gêneros que a gente gosta. Claro que não vai funcionar para todo mundo, mas é uma dica que você pode seguir. A próxima dica aqui é não instale e tente jogar diversos jogos ao mesmo tempo, né? Faça uma lista de prioridades e sei lá, tenta cumprir uma meta. Coloca assim, ó, o ano tem 12 meses, vou tentar zerar um jogo por mês. Cara, isso tá perfeito. Você tem 30 dias para poder zerar um jogo e você não se prende a tantas opções e você fica trocando de jogo. Você joga 4 horas de um jogo, depois joga 2 horas de um jogo. E assim vai, e você acaba não zerando nada, porque você acaba entrando nesse looping das opções. Então assim, no máximo tenha 2 jogos aí instalado no seu videogame ou no seu PC, principalmente se for campanha, jogos online, FPS, etc. As opções vai do dia do gosto, mas assim, eu falo no sentido de jogos campanha, né? Tente ao máximo ter a quantidade mínima de jogos instalados no seu PC, que aí você foca, vai nele até o final, e enfim, e eu acho que isso é um ponto muito importante. Outra coisa que eu tenho outra dica é não piratear jogo, por mais que isso pareça soar muito estranho, né? Porque tem gente que não tem condições de estar comprando jogos originais e tal. Mas eu volto lá naquele exemplo do início do vídeo que eu falei sobre quando eu tinha muitas opções e ficava fazendo download dos jogos das ISOs de jogos de PS2 e eu acabava tendo tanto jogo de PS2 que eu acabava não jogando nenhum. Tinha praticamente, não sei, uma biblioteca de 100 jogos, 200 jogos, de tanto jogo que eu gravava e acabava não jogando nenhum. Então, por mais que isso soe estranho, se limite. Às vezes você pagar por um jogo não precisa ser lançamento. Por exemplo, recentemente eu comprei o Resident Evil 2 Remake e o 3, ambos por R$50 na Steam. E eu tô agora zerando o Resident Evil 2 Remake. Então assim,
não precisa você comprar no lançamento, né? A gente já tem uma biblioteca muito gigante de jogos aí que jogo novo pra mim é o jogo que você nunca jogou. Então tem descobertas ainda em tantas plataformas, né? Então assim, não se prenda a isso. Claro que cada um sabe da sua realidade. Às vezes você é uma pessoa que pirateia o jogo, mas acaba jogando. Mas eu digo da facilidade, né? Quanto mais opções você tem pra piratear, menos você vai consumir, digamos assim. Outra dica que eu acho muito importante é você parar de ficar comprando tanto jogo, principalmente aquele que você tem certeza que nunca jogará. Sempre tem, galera, um jogo que a gente, esse jogo aqui tá muito barato, eu vou comprar aqui, eu vou deixar na biblioteca. Cara, mas no fundo você sabe que você não vai jogar, que você... Enfim, essa é uma dica para você não ficar alimentando a sua biblioteca e deixando as opções maiores para você no fim das contas não jogar. Se prenda mais a pegar promoções ou comprar o jogo que você sabe, que você tem certeza, que você tem vontade de jogar, que você fala, mano, esse jogo eu vou jogar. Tem jogos que, por exemplo, e eu vou dar o meu próprio exemplo, o Ni no Kuni é um jogo JRPG. E eu acabei pegando numa promoção porque ele tava muito barato. Tem um e o 2. Eu acabei pegando acho que um por R$20 e o 2 por 15. Não lembro agora. Uma promoção que teve aí ano passado. E talvez é um jogo que talvez eu não jogue. Então assim, eu peguei o jogo porque tava numa promoção muito boa, mas eu não tenho certeza se vou jogar. Então assim, aumenta mais o leque de opções de eu poder estar jogando. Então assim, diminua. Se você conseguir seguir essa risca de sempre estar pegando somente os jogos que você vai jogar, isso vai ser de muito, 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 muito importante, sabe? Outra dica que eu tenho pra dar é: se você passa muito tempo jogando jogo online na faculdade e você se sente saturado disso, mude, né? Repita alguns dos passos atrás. Às vezes você joga muitas coisas FPS ou algum jogo MOBA ou FIFA e você se sente saturado de estar jogando isso. Então assim, cara, mude, busque jogar um jogo campanha uma vez na semana. Se você joga, por exemplo, muito FIFA ou muito algum jogo de tiro aí, Warzone ou Battlefield ou CSGO e tal, cara, um dia na semana pega ali, vou zerar esse jogo, começa a testar outras coisas para você se libertar desse sentimento de saturação, porque eu sei que eu já tryhardei aí nas ranked do CS, do Valorant. Agora eu tô jogando, recentemente tava tryhardando aí na ranked do Overwatch. Então assim, a gente se satura, cara, porque é muito estressante você jogar um jogo que você quer progredir, que você quer jogar contra os melhores, você quer jogar sempre bem, etc. E tem todo aquele rolê que envolve as pessoas do seu time. Então acaba sendo uma parada estressante. Então muda, cara. Às vezes dá um descanso pra sua mente, uma semana jogando algum jogo campanha, pega pra zerar um jogo campanha, cara, pra se livrar desse sentimento de saturação. E outra dica que eu tenho é que se você tá abusado de jogar tanto jogo campanha, tenta se aventurar aí nos FPS online, no FIFA, né? Tenta outros tipos de jogos cooperativos. Tem a Way Out, se eu não me engano. Tem tantos jogos cooperativos aí. E às vezes jogar com a galera dando risada, com os amigos no Discord, pode funcionar pra você, né? Às vezes você tá tão focado no seu mundo de campanha que às vezes tem um lado da diversão que você tá perdendo, que é jogar com a galera, dar risada, fazer coisas loucas nos jogos, enfim, trollar as outras pessoas. Por exemplo, no Battlefield tinha os momentos Battlefield que a gente sempre falava, né? Que a gente colocava C4 nos veículos e saía rolando pelo mapa aí pra tentar explodir os tanques e trollava os caras dando facada, etc. São coisas que o online, né, e jogar em cooperativo com a galera proporciona, que às vezes é dar muita risada. Jogos de sobrevivência, tem aí aos montes, DayZ, tantos jogos que tem por aí pra gente poder fazer a zoeira com a galera com a galera em cooperativo, né? E a última dica que eu tenho pra falar é, por mais que eu não curta isso, né, não me baseio nisso pra jogar qualquer jogo, mas pra vocês pode funcionar. Às vezes é você pegar jogos aclamados pela mídia, né, jogos que tiveram notas altíssimas aí nos rankings digamos assim, de avaliações Metacritic, por exemplo,
são jogos mais premiados ou com as maiores notas, como por exemplo The Last of Us ou God of War, porque eu creio que você conhece ou já jogou ou já ouviu falar. Tem o Zelda Ocarina of Time. Então assim, às vezes pode funcionar pra você, às vezes você tá lá no looping de não saber mais o que jogar, você não tem ideia do que jogar. Pega uma lista dessa de jogos mais com as maiores avaliações pelo Metacritic e tenta inserir-se nesse jogo e ver o que é que dá. Às vezes funciona pra você, por mais que, como eu falei, não curto me basear nisso pra jogar alguma coisa, porque a minha opinião acima de qualquer coisa é mais importante. Então não me baseio em notas e em reviews de jornalistas. Às vezes eu pego mesmo pra eu mesmo ter a noção se o jogo é pra mim ou não. Às vezes pego uma gameplay ou vejo enfim, um trechinho só pra saber se talvez eu vou curtir ou não. Então é isso, pessoal. É um resumão dos pontos que eu acho importante você considerar. E hoje a gente sabe, né, que a facilidade dos jogos, enfim, tá muito acessível, não que esteja muito acessível, mas tá mais acessível, né? Antigamente a gente dava muito valor a um jogo, a uma fita de SNES, a um jogo de PS1, porque a gente não tinha tantas opções, era difícil encontrar, pelo menos da cidade onde eu morava era difícil. Então a gente acabava passando mais tempo com um jogo, com uma fita, seja lá o que for. A gente sempre tentava ir do 0 a 100, né, muito lentamente, né? A gente buscava extrair todas as opções do jogo, né? Justamente por a gente não ter tanta opção, a gente tentava fazer os 100%. E claro que naquela época provavelmente a gente era uma pessoa mais desocupada, né, que não tinha tantas responsabilidades, não tinha família, não tinha trabalho, e isso acaba pesando nos dias de hoje. A gente sabe que, enfim, a vida de adulto vem com as responsabilidades, né? Então, mas eu tentei ajudar aqui com os pontos que eu acho importante, e eu creio que se você seguir algum desses pontos, eu creio que você vai se encontrar de novo, né, com os videogames. Então é isso. E se você chegou até aqui, eu agradeço pela sua view. Dá o like aí, né? Se inscreve no canal e tamo junto. Um abraço, valeu!